Boa noite àqueles que já estão chegando na nossa sala. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Guilherme, Marceleia, Reinaldo e Cecília. A Lídia também aqui conosco. Boa noite. Muito obrigado pela presença, pelo comparecimento de vocês. É muito importante e que vocês possam, ou melhor, que todos nós, possamos estar aí numa energia, numa vibração, principalmente para contagiar o nosso lar. Que o lar de cada um de vocês esteja contagiado por essa energia fantástica. Boa noite, Alessandro, Patrícia Vilas Boas, Porque nós temos a Patrícia do Carmo, essa Patrícia nossa aqui paraisense. Mariângela também, seja bem-vindo, boa noite. Aí vocês não sabem como que a gente fica realmente feliz quando vocês vão chegando, entrando e participando conosco aqui nesta sala, deste vídeo, deste estudo. E a gente consegue realmente sentir essa energia. É muito bom. Boa noite, Francisca, Célia. Andirá também presente conosco. Seja bem-vinda, Leda. Só mais alguns segundinhos para nós fazermos as nossas preces. Silvano, boa noite, Silvano. Nosso companheiro que agora está residindo lá em Franca. Seja bem-vindo também. Só mais uns segundinhos para nós fazermos a nossa prece, iniciarmos o nosso estudo, aproveitarmos o máximo possível deste tempo, principalmente para, através dessas reflexões, nós conseguimos avaliar. Eu achei interessante uma colocação que o Haroldo fez esses dias numa das suas lives, que a espiritualidade nada mais é do que a medida do que nós já conseguimos colocar das religiões às quais participamos e frequentamos dentro de nós. E que nesses momentos de pandemia, que nós estamos no isolamento social, é justamente o momento que nós temos para vislumbrar efetivamente qual é o nosso nível de espiritualidade, o que nós conseguimos aprender. Então a gente espera que com essas reflexões possamos estar aí auxiliando-os a avaliar esse nível de espiritualidade ou de religiosidade que cada um conseguiu assimilar. Então vamos lá fazer as nossas preces iniciais, mais uma vez invocando o auxílio de Deus, do nosso mestre amado e querido Jesus, e da espiritualidade maravilhosa, sobretudo destes espíritos que nos assistem e que estão aí participando com vocês desses nossos estudos, e dos espíritos responsáveis por este estudo online realizado aqui pela Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso. E sob essa proteção e sobre este amparo, que todos os lares aqui representados por vocês estejam sendo todos abençoados, protegidos e amparados com as energias oriundas do mais alto. E que eles estejam repletos de paz, de muita paz, serenidade, harmonia e equilíbrio, para nos ajudar a vencer, sobretudo, a ansiedade que estamos passando por estes momentos que não estávamos acostumados. Sim,
Vencer e superar essas sensações ou emoções que carregamos dentro de nós e que fecha as nossas janelas de memória e não nos deixa aproximar do bem, do amor, da justiça, da verdade, da espiritualidade superior de Jesus e de Deus. Que possamos, pois, sempre trabalharmos com essa energia vibrante que todos nós possuímos e que através desses conceitos, desses princípios e ensinamentos da doutrina espírita, aqui estudados, nós possamos e consigamos chegar e atingir este objetivo da paz, da tranquilidade e da harmonia, para doravante, na sequência da nossa existência, experimentarmos mais felicidade do que de sabores, na certeza de que caminhamos para Deus, firmes e fortes, e que a felicidade plena estará no nosso encontro com as suas leis divinas. Que assim seja. Boa noite. Também as outras pessoas chegaram aqui depois, a Rosângela, juntamente com todas aquelas pessoas com quem ela compartilha os vídeos, Andréia, o José Maria, que eu esqueci de mencionar aqui, também participa conosco aqui todos os dias. Desculpa, viu, Zé? Eu às vezes vejo aqui a foto e acabo esquecendo, mas com certeza você está também aqui no nosso pensamento, no nosso coração, e sobretudo agradecemos a sua participação e a participação de todos. Bem, gente, hoje é dia de nós analisarmos e darmos sequência ao estudo da Gênese. A Gênese, vocês viram que tem o título A Gênese, os Milagres e as Predições. Ou seja, são 3 partes num único livro sob a ótica do Espiritismo. Então é a Gênese, o início, a origem. 2 inícios e 2 origens. O início e a origem do próprio Espiritismo, que ele vai tratar, sobretudo nesse primeiro capítulo que nós já estamos estudando. E depois o início e a origem do universo, dos planetas, de todo esse princípio material que nós vamos identificar na sequência. Depois nós vamos ver os milagres, quais são as informações que o codificador conseguiu trazer para nós, sobretudo nas suas observações e pesquisas. E as predições, da mesma forma, com base nos ensinamentos dos Espíritos, aquilo que nós conhecemos como predição. O que significa? É possível prever futuro? A gente vai estudar isso sob a ótica, é claro, aqui da doutrina espírita. Então nós vimos, identificamos no título, trouxemos ali alguns detalhes, lembram-se daquelas 4 frases que ele traz na página de rosto, que representa este resumo de uma forma bem simples. Depois nós iniciamos na introdução, e a introdução também ela foi um pouco mais rápida, para já adentrarmos a este capítulo 1, o caráter da revelação espírita. Este caráter da revelação espírita é um capítulo composto de 62 itens. E nesses itens, Kardec vai trazer, no início, esclarecimento para nós do que vem a ser revelação, se o Espiritismo é uma revelação, qual é o caráter dessa revelação, e alguns aspectos relacionados com as pessoas responsáveis por nos trazer essas revelações. E depois, neste mesmo capítulo, Kardec vai nos apresentar praticamente um resumo da doutrina espírita. Tá? Então, num determinado ponto, eu vou chamar de novo a atenção de vocês para este resumo, não nos esquecendo que Kardec deixou por último. Esse foi o último livro escrito na obra da codificação. Então Kardec já tinha estudado todos os outros, já tinha codificado e, principalmente no que ele desenvolve, a gente vai estudar isso lá no Livro dos Médiuns, como um método de estudo com continuidade, com regularidade e com recolhimento. Havia a necessidade de nós, antes estudarmos as outras obras, para quando chegarmos aqui, está mais fácil o nosso estudo. Então, este primeiro capítulo, ele vai tratar dessas características da revelação espírita como um todo. Então, vai ser basicamente um resumão. E a gente vai deixar alguns aspectos para vermos de forma mais detalhada nas outras obras. Mas, a gente estava falando da revelação, e da revelação
Kardec, nessa introdução, ele nos apresenta 3 tipos de revelação diferentes. Uma revelação humana, pessoal e individual, como Moisés, por exemplo, que foi um codificador que trouxe revelação, trouxe conhecimentos dele sozinho, ou seja, é uma revelação que está personalizada numa única pessoa. Kardec fala da revelação científica, que é justamente aquela com base em dados científicos e principalmente no estudo de cientistas. Então, um grupo de pessoas, não sempre essas pessoas precisam estar juntas, compartilhando dessas informações. Às vezes ela acontece em diversos pontos diferentes, mas trazendo sempre a análise dos mesmos fatos. Então uma revelação científica é quando ela acontece em diversos pontos e através de diversas pessoas. E ele fala da revelação divina. Essa revelação divina é justamente aquela que provém de Deus os seus ensinamentos. Aquilo que Deus acha por bem revelar aos homens. Então é algo que vem através de uma inspiração, é algo que vem através da própria mediunidade, tá? Mas é algo que tem como ponto de partida o mais alto. As revelações divinas para a própria humanidade. E tanto a revelação humana quanto a revelação científica, ela pode trazer caracteres da revelação divina. Tá? Não necessariamente que todas elas estejam isoladas. A revelação divina pode estar presente tanto na humana quanto na científica, como aconteceu, por exemplo, com Moisés. Parte das revelações trazidas por Moisés eram de natureza divina. Por isso que Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar o quê? Prosseguimento, dar um entendimento, uma explicação, uma interpretação naquilo que diz respeito à parte divina, porque a parte humana, o próprio Cristo também chegou a contestar. E também a revelação científica, porque o Espiritismo, ele é, ao mesmo tempo, uma revelação científica e uma revelação divina. Ela é feita de uma forma conjunta, através de princípios científicos, mas ela traz e revela para nós coisas divinas, sobretudo do ponto de vista moral. Ok? Então Kardec vai colocar e apresentar para nós essas revelações. E nós paramos justamente nesse ponto. Qual é o caráter da doutrina espírita? O caráter da doutrina espírita é, assim como o caráter de toda e qualquer revelação, é a verdade. Porque Kardec vai explicar, se aquele fato que alguém está passando, ele não for verdadeiro, se ele for mentiroso, aquilo não pode ser considerado uma revelação. A revelação é quando você retira o véu de algum fato, da realidade das coisas. Então, o caráter principal de toda revelação e da doutrina espírita não seria diferente, é justamente o que? A verdade. Mas se nós formos procurar e pesquisar no dicionário, o que seria a verdade? Vocês vão encontrar lá, por exemplo, nesse verbete, a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. A fidelidade a uma representação em relação ao modelo ou ao original. É uma coisa, um fato, um evento real. Ou a correspondência, a adequação, a harmonia passível de ser estabelecida entre a subjetividade cognitiva do intelecto humano e os fatos. É a gente se aproximar da realidade objetiva. Isso é o que o nosso dicionário traz sobre verdade, o conceito de verdade. Mas essa é uma pergunta que ficou famosa na história da humanidade. O que é a verdade? Uma pergunta que ficou famosa, sobretudo porque protagonizada pelo próprio Cristo e num momento crucial da sua existência física, que foi justamente naquele momento do julgamento em que ele estava diante de Pilatos e que Jesus diz, eu vim revelar ao mundo a verdade. E aí Pilatos vira para ele e pergunta, mas o que é a verdade? E segundo o evangelista João, ficou sem resposta. Talvez a verdade seja o que nós tenhamos ou estamos buscando desde os primórdios da nossa sociedade. A filosofia surgiu justamente para tentar descobrir ou revelar-nos a verdade. Mas a verdade aparece também no texto de João, lá no capítulo 8, versículo 32, onde ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Ou seja, nós estamos cercados por essa verdade. A revelação que Moisés trouxe foi uma parcela da verdade. A revelação do Cristo, outra parcela da verdade. E o que a doutrina espírita procura nos apresentar nada mais é do que a própria verdade. Mas vai ficar o questionamento: o que é a verdade? Bom, se vocês buscarem na Revista Espírita de maio de 1865, se não me falha a memória, vocês vão ver ali um texto de Pascal. Pascal foi um espírito que reencarnou aqui na Terra por volta de 1600 e trouxe muitas revelações para nós. Uma pessoa fantástica, um espírito excelente. E lá na Revista Espírita de maio de 1865, ele vai trazer sobre justamente essa rubrica. O título é A Verdade. E ele já começa o seu texto, a sua comunicação, falando o seguinte: que a verdade é uma dessas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingi-la. Ou seja, que a verdade é aquela coisa que a gente tem inato, é aquela busca que todo ser humano tem, sem conseguir atingi-la. Por que sem conseguir atingi-la? Porque a verdade, ela pode ser relativa ou ela pode ser absoluta. A verdade absoluta, só Deus tem todo o conhecimento. A verdade relativa, nós vamos conquistando paulatinamente. E nesse mesmo texto, Pascal vai nos revelar o seguinte: o ser humano, nós, criaturas humanas, nos movemos e nos agitamos sob a influência de três causas. Que causas seriam essas? Ele fala: a reflexão, a inspiração e a revelação. A reflexão seria justamente aquela riqueza das nossas próprias lembranças. A inspiração já é a influência dos espíritos extraterrenos sobre nós. E a revelação, que é a mais alta das forças, a mais elevada, das forças que agitam o espírito humano, porque ela vem de Deus. Então, para nós nos movermos em busca dessa verdade, nós contamos com a reflexão, com a inspiração e com a própria revelação. Mas continuamos ainda sem saber o que é a verdade. É uma abstração? Sim. Então é algo que foge, que escapa ao concreto. Escapa ao concreto, então nós não vamos ter provavelmente uma certeza. Mas a definição, já creio eu, está aí. É justamente quando nós temos a noção completa e exata de todas as coisas. Não estou tentando colocar filosofia na mente de vocês, mas simplesmente para dizer-lhes que a verdade, conforme os próprios Espíritos respondem para Kardec lá na questão 628 de O Livro dos Espíritos, é algo que nós vamos aos poucos. Eles inclusive comparam como se fosse uma luz. Nós precisamos nos habituarmos à luz. Lembra daquele episódio da caverna de Platão? Nós precisamos nos habituarmos à luz paulatinamente, devagar, aos poucos, porque a verdade completa é como uma luz muito forte que ao invés dela clarear, ela acaba ofuscando. A verdade, ela deslumbra. E deslumbrar significa isso, ofuscar, provocar perturbação. E a verdade não poderia nos perturbar. Por quê? Porque Cristo disse que a verdade nos libertaria. Mas, para nós não ficarmos aqui neste ponto sem uma resposta, ou pelo menos sem um ponto base ou um princípio, eu poderia tranquilamente dizer para vocês que, no meu entendimento, a verdade nada mais é do que o conhecimento pleno de todas as leis que regem o universo. Que regem o universo em todos os sentidos que vocês imaginarem, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral. E sobretudo nos nossos relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta e nos nossos relacionamentos com o Criador. Isso é a verdade. Não se preocupem em ficar buscando muitas outras coisas, muitos outros conceitos, porque é justamente aí, neste aprendizado de todas as leis que envolvem a natureza, que envolve o universo, está justamente a
a verdade. E a gente vai caminhando de tal forma que, quando nós formos nos aproximando cada vez mais dessa verdade absoluta, nos aproximando de Deus, a gente vai experimentar a felicidade. Por quê? Porque vamos estar completamente libertos de todas as amarras, sobretudo da ignorância e do preconceito, que infelizmente é aquilo que faz a criatura sofrer mais. Vejam que interessante, que busca a verdade, e é o que a revelação faz. Kardec vai dizer ainda sobre as pessoas que são responsáveis por fazer essa revelação, porque há um dos questionamentos que ele coloca nessa parte: poderia Deus revelar algo diretamente aos homens? Gente, imagina Deus revelando aos homens diretamente. Aqui eu vou abrir um parênteses. Na nossa modesta visão, inclusive interpretando algumas questões do Livro dos Espíritos, 614, 621, que são questões bem interessantes, estão relacionadas com essa questão do bem e do mal e da própria revelação das leis naturais. Deus criou todo mundo simples e ignorante. E Deus nos criou ignorante não no sentido de incompletos, imperfeitos. Por isso tem algumas pessoas que não gostam muito dessa palavra imperfeição. Quem explica bem isso também é o Simão Pedro, um excelente palestrante. Nós não somos imperfeitos, nós somos perfectíveis, porque nós não poderíamos conceber uma criação divina imperfeita, tá? Mas é questão de palavras, não se preocupem muito com isso. Mas, quando nós somos criados por Deus simples e ignorantes, Deus já nos concedeu nessa partícula divina, nessa essência que nós temos, Ele já nos concedeu a semente, toda a semente de tudo aquilo que nós precisaríamos saber e que nós vamos desenvolver no decorrer da nossa vida, até atingirmos esse ponto culminante da perfeição, ainda que relativa. E essa essência divina, onde Ele não escondeu absolutamente nada, ela contém os germes de tudo aquilo que a gente precisa saber. Então, com o nosso desenvolvimento, é que a gente vai descortinando esses conceitos, esses conhecimentos, e a gente vai trazendo à tona toda esta verdade. As leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Está tudo lá. Só que nós vamos aos poucos aprendendo. Por quê? Porque nós temos ainda limites. A lei da evolução e progresso é uma das leis naturais. Nós precisamos progredir e avançar para atingirmos este ponto culminante. Aí se encontra a própria verdade. E com isso, o que Kardec fala? Nós temos dois tipos de reveladores. Porque essa história de que Deus vai revelar diretamente aos homens, como a gente percebe, ele provavelmente colocou isso fazendo uma análise àquilo que consta na Bíblia, que Deus teria revelado diretamente aos profetas. Isso era a forma como eles utilizavam, como eles falavam, ok? Mas dois tipos de reveladores. Ele diz de um revelador de segunda ordem, que é o professor. O que seria o professor? É aquele que vai, pega, estuda e repassa aquilo que ele conseguiu aprender ali naquele momento para os alunos. Ele não deixa de ser um revelador. Ele vai revelar uma parcela da verdade para os alunos ou para as pessoas, em geral. E existe aquele que Kardec chama de revelador de primeira ordem. Esses são aqueles que ele chama de gênios. E o que seriam os gênios? Os gênios da humanidade nada mais são do que aqueles seres que retiram de si próprio o conhecimento e repassam para os outros. Esses são os gênios. Mas não pensem, não se preocupem que os gênios surgiram por um estalar de dedos e que Deus privilegiou algumas pessoas, descortinando na sua consciência parcela dessa verdade para que viesse. Não. Deus criou todos iguais, simples e ignorantes. Esses gênios nada mais são do que aqueles seres que já assimilaram no decorrer de diversas existências o conhecimento. E aí eles vêm e trazem, mostram para a sociedade aquilo que eles já aprenderam. Tá? Então esses Kardec chama de reveladores de primeira ordem. Eles tiram, viu o que Pascal falou ali? Reflexão,
Inspiração e revelação. É aqueles que tiram da sua própria essência, da reflexão, os conhecimentos. E nós temos diversos gênios da humanidade que revelaram verdades, sobretudo na área das ciências. Toda essa tecnologia que nós temos aí é fruto do quê? Fruto do trabalho de muitos desses reveladores da própria verdade. E quando nós vamos falar de reveladores que vão trazer a verdade do ponto de vista moral ou espiritual, nós utilizamos uma outra palavra, até para evitar um pouquinho da anfibologia. Lembra que a gente falou aqui em estudos anteriores? Aí a gente costuma chamar de profetas ou messias. Mas são a mesma coisa, são reveladores. Os gênios, a gente não pode esquecer, eles estão aí apenas e tão somente para corroborar a imortalidade da alma, como nós falamos. Como fruto do progresso e da evolução de todos os seres, nós vamos acumulando ensinamentos, conhecimentos e informações. E quando nós temos a oportunidade de reencarnar, nós podemos expressar e colocar isso para fora. Fruto do nosso próprio trabalho, do nosso progresso. Tá? Então não se preocupem com essa questão de gêneros, porque todos nós somos e poderemos ser, principalmente no futuro, e poderemos até utilizar um pouquinho da nossa genialidade agora. Se nós não temos, nós podemos ainda sermos os reveladores de primeira, de segunda ordem. Aquilo que a gente aprende, a gente repassa, sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade. Por isso Deus permite, segundo o próprio Kardec traz aí neste capítulo, essa interação entre os seres. Da mesma forma que ele permitiu a interação dos espíritos desencarnados com os encarnados, para que pudessem revelar mais parcelas dessa verdade ou deste conhecimento, para trazerem informações importantes e interessantes para este momento em que nós estamos vivendo. O único detalhe que a gente não pode deixar escapar é aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A advertência de Kardec sobre os falsos cristos e falsos profetas. Porque todos esses reveladores, à exceção de Jesus. Por quê? Porque Jesus, o próprio Kardec, a espiritualidade falou, é o ser mais perfeito que pisou no nosso planeta. À exceção de Jesus, todos esses reveladores são criaturas e criaturas perfectíveis. E dessa forma, pode acontecer de também trazerem influências nessas revelações da sua própria individualidade ou da sua personalidade. E aí vamos entrar naquele aspecto. Parte da revelação é humana e parte da revelação é divina. Aquilo que é divino é uma verdade realmente eterna, ela não muda. Mas pode ter parte dessa revelação que saiu, que originou do próprio ser. Influência da sua individualidade ou da sua personalidade. É só isso que a gente tem que tomar o cuidado. Moisés não foi assim? Moisés foi um revelador que trouxe uma parte da sua mensagem divina, imutável. E parte que ele trouxe era humana, ainda que se atribuísse a origem divina dessa revelação. Mas Moisés, o que ele fez? Ele trouxe esses conhecimentos, esses conceitos, e a gente viu que eles foram mudando com o tempo. Por quê? Porque ali tinha características da sua própria personalidade ou da sua individualidade e do seu conhecimento, porque Moisés foi educado segundo os costumes egípcios. E o povo hebreu ainda não tinham um conhecimento avançado sobre a cultura egípcia. Moisés já tinha, então ele revelou parte do que ele sabia e conhecia para estruturar e organizar aquela sociedade. É o único detalhe que a gente tem que separar, tá? Então é possível, tirando Jesus, que foi um espírito puro que reencarnou aqui, a sua doutrina expressa a verdade porque ela é uma revelação exclusivamente divina. O próprio Cristo chegou a dizer isso em alguns momentos. Quanto aos outros, são reveladores também, mas pode ter várias influências individuais ou personalíssimas. Tá? Não se esqueça que é um dos detalhes que Kardec chama a nossa atenção. E nesse aspecto das revelações, meus queridos, nós não podemos esquecer também que parcelas da verdade vão sendo reveladas e trazidas. Só que quando Deus
quer dar vamos chamar assim, um up nesse processo, nessa evolução, aí ele pega alguém mais avançado, mais preparado e revela uma grande parte dessa verdade, ou uma verdade que vai gerar impacto forte na sociedade. Porque somente com esse impacto forte é que a gente vai dar um impulso a determinadas coisas. Quantas vezes na vida a gente já se viu diante disso? Precisamos fazer determinadas coisas, mas a gente nunca faz. Sempre vai protelando. A não ser que venha alguma coisa bem forte que gera aquele impacto, aí opa, eu preciso. Aí a gente pega e faz. E no que diz respeito à nossa vida, é a mesma coisa. Quando Deus precisa de lançar uma revelação que vai gerar um impacto para justamente impulsionar ou dar um salto nessa evolução, aí ele manda seres mais bem preparados para fazer isso. Nós tivemos o exemplo de Moisés. Era alguém mais preparado. Ele deu um up nessa sua revelação, que Kardec vai comentar e daqui a pouco a gente fala. Depois o próprio Cristo. Em especial, gente, o Cristo. Por quê? Espíritos como Jesus trouxeram para nós parcelas de verdade que nós vamos demorar ainda alguns milênios para conseguir interpretar. Pasmem. Nós ainda vamos conseguir alguns milênios para interpretar toda essa verdade que Jesus nos trouxe. A de Moisés, eu acho que nós já conseguimos grande coisa, grande parte. Até mesmo porque o Cristo veio dar sequência e nos auxiliou. Mas a de Jesus, garanto a vocês que nós vamos demorar ainda bastante para nós conseguirmos descortinar completamente ou tirar completamente o véu. Mas isso é a forma como Deus utiliza para quê? Justamente para dar um salto nessa evolução. Gera impacto. Por isso que Kardec fala, é uma grande revelação. E eu costumo até brincar, é também uma grande revolução. E o Espiritismo também. De uma certa forma, o Espiritismo causou e ainda está causando impacto na sociedade. Alguns princípios, alguns conceitos que a doutrina apresenta ainda não são bem aceitos. E vou dizer para vocês, não são bem aceitos nem mesmo pelos espíritas ou para aqueles que se dizem adeptos do espiritismo. Por quê? Porque ainda não estão com olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. Mas isso é um outro detalhe que a gente vai estudar mais quando estivermos vendo o Evangelho. Mas essa doutrina, ela gerou um impacto muito forte na sociedade. E está gerando até hoje. Então veja, quando Deus sente essa necessidade e que a gente precisa dar uma avançada, Ele lança algo para nós. Assim como esse momento atual que nós estamos vivendo. Algo que atinge a humanidade de uma forma coletiva, todos os povos, vocês podem ter certeza, tem alguma coisa por trás de tudo isso. E em especial para alavancar esse nosso processo evolutivo. Como a gente está falando ali no princípio, alguns talvez não tinham chegado ainda, mas a gente está falando justamente dessa questão da espiritualidade ou religiosidade, que nada mais é do que aquela parcela de religião que nós conseguimos introduzir em nós mesmos e que vai fazer nos entender e nos ligarmos ao Criador, longe e livre daqueles apenas atos exteriores, aqueles cultos que nós estamos já acostumados. Religiosidade e espiritualidade é algo interno e íntimo. E nesse momento de recolhimento e de isolamento social, é o momento ideal para nós justamente identificarmos qual é a parcela de espiritualidade que eu consegui desenvolver e que eu tenho até hoje. Qual é o nível de ligação que eu tenho com o próprio Criador. Tá aí. Então, são impactos fortes, necessários para alavancar o crescimento e o progresso da humanidade. Kardec, quando ele vai falar, aí sim, nós a partir deste momento, nós vamos entrar naquilo que nós chamamos de um resumo. Se são características da revelação espírita, ele vai fazer nessa introdução um resumo da doutrina espírita. Então, eu vou repetir aquilo que eu disse no início. Não se preocupem muito com isso. Por quê? Porque nós vamos ver detalhadamente todos esses princípios.
O que Kardec resume aqui, nesse capítulo 1, é aquilo que ele vai apresentar em toda a sua obra, em todos os 5 livros. Porque este foi o último escrito. E este capítulo, Caráter ou Caracteres da Revelação Espírita, como era chamado anteriormente, ele até foi publicado num opúsculo separado, depois que ele foi juntado aqui na Gênese. Tá? Então ele é este, vamos assim dizer, conhecimento geral, o resumo da doutrina espírita. Tá? E Kardec vai dizer e nos apresentar, inclusive como síntese da revelação. O que caracteriza ela é que a sua fonte é divina, de iniciativa pertencente aos espíritos e de elaboração resultante do trabalho humano. Veja, Kardec reuniu aquelas 3 revelações que a gente falou no início: revelação humana, revelação científica e revelação divina. Ele reúne nessa síntese, tá? Então, ela é uma revelação de fonte divina, revelação divina, de iniciativa pertencente aos espíritos, a um grupo, não é a um só, científica, e também resultante da elaboração do trabalho do homem. Então, foi um trabalho conjunto de todas essas forças, podemos assim dizer, da natureza. Os seres encarnados, os desencarnados e Deus. Princípio material, princípio espiritual e, acima de tudo, Deus. Por isso que ele não poderia ter surgido em outra época. Ele surgiu no momento correto, oportuno. Exatamente por quê? Porque na formulação dessa doutrina, nós não tínhamos ideias pré-concebidas. Nós tínhamos aquilo que as crenças religiosas veio nos trazendo. Nós tínhamos aquilo que as ciências estavam revelando. Vejam, foi logo depois da revelação de que a Terra não era o centro do universo, de que a Terra gira ao redor de si mesma, ela gira ao redor do Sol, então nós pertencemos a um sistema solar, existem galáxias, foi descoberto o telescópio. Veja, são tantas coisas que foram sendo reveladas. Imagina como que ficariam os ensinos ou os estudos, as informações trazidas pelos espíritos, por exemplo, da quantidade de mundos habitados, se a gente ainda tinha noção de que a Terra estava no centro de tudo. Ficaria incompreensível. Mas como poderia? A Terra não é o único planeta e tudo não gira ao seu redor? Então, Kardec deixa muito claro, não poderia essa doutrina surgir em outro momento, e em especial antes da evolução e da emancipação, tanto da ciência quanto a emancipação intelectual da própria criatura. Como que o Espiritismo conseguiria explicar os fenômenos? Não tinha como. Faltaria, segundo Kardec, apoio e controle. Sobretudo por conta do estudo das leis que regem a matéria. Matéria vem no primeiro momento, no primeiro plano. Nós somos seres materiais. Infelizmente, nós ainda estamos vinculados e ligados ao concreto. Então, enquanto nós não dominássemos completamente esse concreto, como é que poderia vir algo espiritual para poder ser acrescido? Nós não conseguiríamos, infelizmente. Tá? Então, enfim, fica muito fácil e simples de nós entendermos isso. Na sequência, Kardec vai nos explicar, sobretudo, que, assim como a doutrina espírita, todas as ciências, elas se complementam umas às outras. A gente precisa aprender isso. Nós não podemos isolar conhecimento algum. Eu gosto, por exemplo, sempre de brincar aqui, o português tem que nos ajudar para alguma coisa. Por quê? Gente, como a lei do progresso e evolução é uma constante, as revelações, elas também, como nós falamos ali no texto de Pascal, ela vai sendo descortinada, é como se fosse uma luz que ela fosse aumentando aos poucos, gradativamente. Por exemplo, lá no item 19 deste capítulo 1, Kardec vai dizer o seguinte: tem muita gente que acusa o espiritismo ligado à magia e à feitiçaria. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, na magia e na feitiçaria não tinha alguma coisa de verdade? Não tinha uma revelação, pelo menos de uma parcela da verdade?
Eu citei aqui, esses dias para trás, um dos nossos estudos sobre as bruxas de Salem, onde nós contamos um caso com base também numa palestra de Anete Guimarães, que podemos inclusive atribuir a uma revelação dos espíritos a utilização de determinados medicamentos. Só que naquela época não tinha como nós produzirmos medicamento. E como que a pessoa fez para poder produzir algo que iria combater a pneumonia que uma criança estava sentindo? Ela foi lá no túmulo do magistrado, raspou o túmulo do magistrado, pegou ali alguns fungos, fez uma infusão e ali ela deu um remédio. Ela, como se diz, como se fosse uma origem de um antibiótico. Deu o remédio e a criança melhorou. Aí vão falar o quê? Ah não, isso é feitiçaria. Por quê? Porque ela foi meia-noite, lua cheia, no túmulo do magistrado. Mas a Anete ainda explica. O túmulo do magistrado ele era de mármore. Por isso que ele tinha substâncias corretas e adequadas. Então foi uma revelação. Só que naquele momento era o quê? Ah, aquilo ali era uma feitiçaria, era uma feiticeira. E precisaria ir para a fogueira. Então tanto a magia quanto a feitiçaria, elas sim, traziam algo que representavam a revelação, ainda que de uma parcela mínima, da verdade. E aí Kardec ainda vai rebater. E peraí, a alquimia não tem alguma coisa a ver com a química? E vai falar em alquimia hoje. Nossa, isso aí também é coisa de bruxaria. Mas ela não tem uma similitude com a própria química? A astrologia também não tem uma proximidade com a própria astronomia? E Kardec ainda fala, a distância entre a magia e a feitiçaria do espiritismo, ela é bem maior do que da alquimia com a química, da astrologia com a astronomia. Mas não foi a partir dessa origem que as coisas foram sendo descobertas? O telescópio foi criado, que Galileu começou a estudar e debruçou, que Newton, Kepler foram também trazendo vários princípios e várias leis? Pois é, revelação de parcela da verdade, até chegar no momento que a verdade vai se descortinando de uma forma mais ampla. A luz vai ficando mais forte e nós vamos ficando cada vez mais livres daquilo que nos prende. Ignorância, sobretudo, preconceitos. Nosso tempo já esgotou. Vou marcar direitinho onde nós paramos e depois a gente dá essa sequência. E vou repetir, a sequência vai ser tranquila, porque nada mais do que um resumo da doutrina. Aí Kardec vai trazer aqui algumas características de Moisés, algumas características dos ensinamentos da revelação do Cristo e as características da revelação da doutrina espírita. Mais uma vez, muito obrigado a todos. A gente, infelizmente, não sei com vocês, mas a gente nem percebe o tempo passar. Agora que eu estou olhando aqui para as horas e estou vendo que nós já até ultrapassamos um pouquinho. Para vocês verem o quanto que essa energia e vibração é realmente boa e gostosa. Espero que vocês estejam em paz, que tenham conseguido assimilar alguma informação e não deixem e não fiquem por aqui. Continuem estudando, continuem lendo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode nos encaminhar. Na medida do possível a gente vai respondendo e nós vamos dando sequência a esse estudo maravilhoso que Kardec nos proporciona. Muito obrigado, muita paz a todos. Que assim seja.